Bem, pessoal, vamos para o nosso próximo conteúdo, que é sobre a origem da vida. Qual que é o objetivo da aprendizagem desse conteúdo? O que vocês precisam? Comparar as teorias da origem da vida, que são várias teorias, considerar os momentos históricos em que cada uma foi proposta e as contribuições dos vários cientistas envolvidos nesse assunto para analisar a evolução do pensamento e as bases históricas das ciências da natureza. Analisar, lógico, as teorias sobre a origem da vida e discutir todas as evidências científicas que são apresentadas. Nós sabemos que como a vida surgiu em nosso planeta, isso é uma questão muito intrigante. Porém, a ciência tenta responder com base em dados que juntam astronomia, física, química, geologia e biologia. Só que até agora, esses estudos indicam que o sistema solar surgiu de uma imensa nuvem de gás e poeira que se condensou sob a ação da gravidade. É a famosa teoria do Big Bang. A Terra e os outros planetas formaram-se há 4,6 bilhões de anos. E isso, de acordo com estudos feitos em fósseis, onde o mais antigo deles é um fóssil de cianobactérias, que data de uma idade de cerca de 3,5 bilhões de anos. E agora, nesse momento, nós vamos estudar as principais teorias sobre a origem e a história da vida. Bom, segundo a teoria da origem da vida, nós temos aqui as duas mais conhecidas, biogênese e abiogênese. Bio, nós já sabemos que é vida. Gênese, início, origem. Abiogênese, bio, vida, gênese, origem. Só que o A na biologia indica negação, não, sem. Então, biogênese teria teoria segundo a qual a vida surge de uma já pré-existente. E quem defendia essa teoria foi Francisco Redi, depois Lázaro Spallanzani e depois Pasteur. Nós vamos ver em seguida, as contribuições de cada um desses defensores. Já na teoria da abiogênese, é a teoria segundo a qual a matéria bruta, provida de um princípio ativo, matéria bruta, no caso morta, provida de um princípio ativo, é capaz de gerar criaturas vivas. Quer dizer, espontaneamente, a matéria morta originaria um ser vivo. Essa é a geração espontânea. E os defensores, Aristóteles, Van Helmont e John Needham. Bom, primeiro, Aristóteles, ele falava que havia um princípio ativo na matéria inanimada que originava a vida. Muitos defensores dessa causa apoiavam o fato de aparecerem pequenos vermes na carne podre após certo tempo, que a gente sabe, se a gente deixar um pedaço de carne na pia, por exemplo,
Depois de um tempo, vamos encontrar moscas e larvas de moscas. Nessa época, eles falavam que essas larvas, essas moscas, surgiam espontaneamente da carne. Então, Rede, que foi um italiano, defensor de uma dessas teorias, ele realizou uma experiência dos frascos de carne. Como que ele fez? Ele colocou carne em 2 frascos, um desses frascos ele fechou e o outro ele deixou aberto. Depois de algum tempo, o que ele constatou? Que no frasco fechado não tinha larvas e no frasco aberto apareceu larvas. Então, ele dizia que essas larvas surgiram de ovos que foram depositados na carne podre, e esses ovos foram depositados por moscas já pré-existentes, que já existiam no ar. Então, ele era defensor de qual teoria? Lógico que da biogênese, né? Aí o experimento de Rede mostrou claramente que nos frascos tampados, onde as moscas não tinham acesso, não houve o aparecimento de larvas. Aí vieram os defensores da abiogênese, que eles teceram duras críticas ao experimento de Rede, pois eles falavam que, como o frasco estava fechado, isso impedia a renovação do ar, né? Cujo princípio ativo que originava espontaneamente a vida, não havia a renovação desse princípio ativo, uma vez que o frasco estava fechado. Olha só, dentre os defensores da abiogênese, tinha Van Helmont. Meninos, olha o que Van Helmont falava. Ele chegou até dar uma receita para fazer ratos em 21 dias. Como que ele falava que isso acontecia? Jogava-se num canto escuro e úmido uma camisa suja e suada. Quer dizer, o princípio ativo estava no suor da camisa. Ele adicionava ali algumas sementes de trigo e queijo. E após 21 dias apareciam os ratos, né, sendo constatada a geração espontânea. Né? Mas nesse experimento dele tinha um erro. Ele teria que ter impedido, né, o contato de alguma coisa com essa roupa suja. Como isso não aconteceu, é claro que, e ainda tinha matéria orgânica para o indivíduo se alimentar, é lógico que iriam aparecer ratos. Leeuwenhoek, ele foi o primeiro a observar bactérias e protozoários em infusões orgânicas através de observações com o microscópio. E John Needham, ele aqueceu em recipientes infusões com caldos nutritivos. Quer dizer, ele pegou caldo nutritivo e aqueceu. Após esse aquecimento, tais frascos foram fechados, impedindo a entrada de ar. Quer dizer, ele fechou, ele aqueceu primeiro,
E quando ele aqueceu, e depois do aquecimento, esses frascos foram fechados. Com isso, impedia a entrada de ar. Após muitos dias, proliferavam enormes quantidades de micro-organismos nesses recipientes, reforçando a teoria da infusão, reforçando a teoria da abiogênese. Mas veja bem, no caso de Needham, primeiro ele aqueceu, os frascos estavam abertos. Somente depois que ele fechou esses frascos, após o aquecimento. O Lázaro Spallanzani, ele criticou esse experimento de Needham porque ele afirmava que a infusão não foi fervida tempo suficiente para matar os micro-organismos. E Spallanzani ferveu os frascos fechados durante 1 hora e nada encontrou. Quer dizer, já Lázaro, quando ele ferveu esses frascos, ele ferveu os frascos já fechados. Nesse momento, ao ferver as infusões por longo tempo, o que os defensores da abiogênese falavam? Que foi destruído o princípio ativo. Então, como Needham ferveu o caldo nutritivo primeiro, para depois fechar, é óbvio que aí já tinha entrado algum micro-organismo antes dele fechar. Por isso que quando ele analisou esse caldo, já havia presença de vida nesse caldo. Já Spallanzani, quando ele ferveu, os frascos já estavam fechados, né? E quando ele analisou esse caldo, não havia a presença de micro-organismos. Foi aonde que Needham criticou e falou que, lógico, como ele ferveu esse caldo por muito tempo, destruiu o princípio ativo, por isso que não teve como surgir espontaneamente uma vida. Aí, depois de Spallanzani, veio Pasteur. Pasteur, ele foi o cientista que derrubou definitivamente a teoria da abiogênese, utilizando um frasco chamado pescoço de cisne. Então, olha como que foi o experimento de Pasteur. Nós temos aqui 2 frascos com pescoço de cisne. Isso aqui seria o pescoço de cisne. Ele aqueceu os 2 frascos. Bom, depois desse aquecimento, ele foi lá e quebrou apenas o pescoço de um dos vidros, dos potes. O outro ele deixou o pescoço de cisne. Então, quando foi analisar essa substância nutritiva, onde ele quebrou o pescoço de cisne, constatou-se a presença de fungos e bactérias, porque o ar entrou livremente para dentro do frasco. Já no outro frasco, onde ele deixou o pescoço de cisne, através do ar também entrou poeiras e micro-organismos. Só que devido à lei da gravidade aqui, né, essa poeira e micro-organismos ficaram retidos aqui.
E quando analisou-se o líquido, né, a substância, não foi constatado a presença de micro-organismos. Depois de um tempo, se quebra esse pescoço de cisne aqui e for analisar novamente a substância, será constatado que vai haver a presença de micro-organismos, porque aí a entrada de ar ficou livre e entrou micro-organismos e poeira. Oparin e Haldane, eles simularam a composição da atmosfera da Terra e eles falaram que o primeiro ser vivo que surgiu foi um ser unicelular e procarionte. Acredita-se que, no início da formação da Terra, a temperatura era muito elevada e os vulcões expeliam diversas substâncias na atmosfera. Além disso, a Terra era atingida por muitos meteoritos que possivelmente transportavam grande quantidade de água. Com a alta temperatura, a água evaporava e então formavam-se densas nuvens que produziam chuvas intensas com muitos raios. Mas como a superfície do planeta era muito quente, a água evaporava imediatamente. Devido a esse ciclo de evaporação e precipitação, após milhões de anos, a Terra se esfriou. Então, a água das chuvas passou a se acumular nas depressões do relevo, formando os primeiros oceanos. A energia das descargas elétricas dos raios e a radiação do Sol favoreceram reações químicas entre os gases que formavam a atmosfera da Terra primitiva. Provavelmente foram essas reações que deram origem às primeiras moléculas orgânicas simples, como os aminoácidos. Com base na teoria formulada pelos pesquisadores Oparin e Haldane, essas primeiras moléculas orgânicas teriam se agrupado formando moléculas maiores, como os polipeptídeos. As macromoléculas em solução teriam formado estruturas com o interior isolado do resto do ambiente, os coacervatos. Alguns cientistas acreditam que o primeiro ser vivo tenha se originado quando os coacervatos adquiriram certa complexidade, como o desenvolvimento de material genético e a capacidade de se reproduzir. Esses primeiros seres vivos provavelmente eram unicelulares e semelhantes a seres procariontes. Eles são considerados os ancestrais de todos os outros seres vivos que surgiram por meio de um longo processo evolutivo. Apesar de a teoria de Oparin e Haldane ser uma das mais conhecidas, existem outras hipóteses sobre a origem da vida na Terra. A teoria da panspermia cósmica, por exemplo, propõe que os seres vivos não se originaram na Terra, mas em outro local do espaço sideral e foram trazidos por meteoritos. Apesar de essa hipótese não esclarecer como a vida surgiu, ela passou a ser defendida por alguns cientistas após a descoberta de moléculas orgânicas em meteoritos que caíram em nosso planeta. Bom, pessoal, então essa foi a teoria de Oparin e Haldane, né? Porque até então, todas as evidências apontavam na direção de que os seres vivos não surgem espontaneamente, mas sempre a partir de outros seres vivos. Mas então, como teria surgido a vida pela primeira vez? Aí, devido a essa aula, essa pequena aula que vocês viram, o que eles fizeram?
Eles falaram que a atmosfera da Terra era constituída de vapor de água, amônia, metano e hidrogênio. Se vocês prestarem atenção, são os 4 tipos de átomos que constituem todos os seres vivos, né? Como nós vimos no nosso capítulo anterior de base molecular da vida. Quer dizer, se tem água, se tem nitrogênio, carbono, hidrogênio, né, e ainda de quebra o oxigênio, tem como formar moléculas orgânicas. Então, certo, formou-se essas moléculas orgânicas nos mares primitivos, através das descargas elétricas das tempestades, e ainda não se sabe como surgiu o primeiro ser vivo, procarionte e unicelular. Bom, se tinha moléculas orgânicas, basicamente tinha o quê? Proteínas, né? Já que tinha aminoácidos, nós sabemos que vários aminoácidos constituem uma proteína. Ácidos nucleicos, DNA e RNA. Bom, se tem ácidos nucleicos, esse ser vivo que surgiu, né? Inclusive, essa hipótese nunca foi provada. Esse ser vivo que surgiu, ele poderia se reproduzir, né? Só que chegou um tempo, como ele se reproduziu em grande quantidade, chegou um tempo que essas moléculas orgânicas nos mares primitivos foram diminuindo. Então, com isso, o planeta foi mudando, né, aumentando a quantidade de seres heterotróficos. O que aconteceu com o planeta? Houve a transformação dos gases da atmosfera, houve o resfriamento da Terra. Se a Terra resfriou, reduziu a frequência das tempestades e o aumento da população desses organismos provocou a diminuição, a escassez de alimento. Bom, enquanto isso, o planeta estava sofrendo constantes mudanças, os seres vivos foram sofrendo mutações também. As mutações mais vantajosas se acumulavam. Com isso, podem ter aparecido alguns organismos capazes de obter alimento pela fotossíntese. Como esses seres vivos não dependiam do alimento dissolvido no mar, que estava cada vez mais escasso, esses seres vivos teriam uma possibilidade maior de sobrevivência que os demais. Aí, pela seleção natural, esses seres autotróficos eram cada vez mais numerosos e com o aumento desses seres autotróficos, foram surgindo mais oxigênio na atmosfera da Terra primitiva. Bom, então até aí, meninos, nós vamos parar com esse conteúdo por enquanto, falamos das teorias, das hipóteses da origem da vida, né? E como surgiu a teoria, né? Hipótese, inclusive, da origem do primeiro ser vivo. Só que cientificamente, né? Como nós falamos agora, Oparin e Haldane, essa hipótese não foi provada. Depois veio Miller, que fez esse experimento. Ele provou cientificamente como que era
a atmosfera da Terra primitiva. Só que, mesmo após o experimento dele, não se bateu o martelo falando que não, a origem da vida veio, o primeiro ser vivo era uma espécie de bactéria primitiva formada nos oceanos primitivos. E além dessa, existem várias outras teorias. Nós temos a teoria da panspermia cósmica, que diz que a vida veio do espaço. Só que tudo bem, beleza. Mesmo se a vida tivesse vindo do espaço, como que surgiu então essa primeira vida lá no outro planeta? Né? Quer dizer, a teoria da panspermia, ela não explica. Ela simplesmente transfere o problema para outro lugar, transfere o problema para o espaço. E tem a teoria do criacionismo, que a vida foi originada por uma força superior, um ser superior, no caso, Deus. Essa é a hipótese filosófica e religiosa que é respeitada, mas também não pode ser testada, porque o criacionismo é uma hipótese que a gente acredita, que as pessoas acreditam nessa hipótese baseado na fé. Quase que eu costumo falar também que a teoria biológica da origem da vida também é pela fé, porque acreditar nesses cientistas, nesses experimentos também é quase tão improvável que tem que ser pela fé também, né? Então, assim, o que a gente não pode é querer misturar o criacionismo com o evolucionismo, né? Que no caso está englobada a teoria da biogênese e a biogênese. Então, quando se trata em origem da vida baseado no criacionismo, é uma explicação. Baseada na biologia, na ciência, é outra explicação. E aqui, em sala de aula, a gente vai ficar com a teoria da ciência, né? Porque é um dos conteúdos que estão propostos na nossa grade curricular, né? Um dos objetos de conhecimento que nós precisamos aprender, beleza? Então tá bom, muito obrigada. Qualquer dúvida, vou disponibilizar algumas atividades na plataforma GR8. E qualquer dúvida, a gente vai mantendo contato na plataforma, nos fóruns do GR8, para tirar alguma dúvida que vocês venham a ter. Mas eu vou colocar a atividade lá no GR8 e vou explicar direitinho, beleza? Tchau, meninos!